papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. O Rossini vem detalhar. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, um ótimo dia para você. Tá no ar o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo e, claro, para todo o planeta pelo nosso canal no YouTube que está aqui na tela. Se você quiser acompanhar a gente, é só entrar no canal, ver o programa de hoje ou outros programas que você perdeu e também se inscrever no canal que você passa a receber todo dia uma indicaçãozinha lá de um vídeo novo, tá certo? E hoje, no Bom de Papo, a gente vai receber o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camargo. Vamos bater um papo sobre esse momento que a gente está vivendo de honestidade ou de desonestidade dos nossos políticos e também do nosso povo. Muita gente é aí com ações desonestas e aí não pode, né, gente? A gente que é político honesto tem que ser honesto também, então a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, logo depois do É Bom Pensar Nisso. O momento político do Brasil é o pior de todos os tempos. O povo precisa ter em quem acreditar. E eu digo que a política não é capaz de fazer uma pessoa de bem virar ladrão. O voto sem consciência é que faz o ladrão virar político. E esse é o tema do poema de hoje. Políticos nota 1000. Para muitos políticos do Brasil está tudo bom demais. Para eles está nota 1000. Acabaram de quebrar a Petrobras. O ruim é que o povo descobriu. Mas eles acham que o povo é incapaz de passar o esmeril e em ladrão não vota mais. 90% da população sabe que os políticos não prestam. Chamam todos de ladrão e os 10% que restam recebem salário, propina e comissão. São eles, a família e os que se encostam. Para mim, o político está nota 10. 10 moralizado, 10 esperado, 10 organizado, 10 classificado, 10 acreditado, 10 preparado, 10 equilibrado. O povo também está nota 10. 10 iludido, 10 orientado, 10 motivado. Se soma tudo, 100 vai dar. É nesse número que eles vão chegar, se a gente não aprender a votar. Pois 70% do que trabalhamos para ganhar vai como imposto para eles desviar. E sem retorno, a gente tem que se virar. Pois continuamos sem dinheiro, sem trabalho, sem saúde, sem segurança, sem educação, sem cultura, sem moradia, sem porcaria nenhuma. E os políticos também são sem vergonha na cara. Na somatória vai dar 1000. Esse é o número total que queremos para o Brasil. Não vota mais nos caras de pau que é o povo só iludiu e ter um país para todos, feliz, justo e igual. É bom pensar nisso. Agora vamos receber o nosso Bom de Papo de hoje, o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camargo. Edmar, seja bem-vindo, irmão. Tranquilo, obrigado. Tudo bem? Por favor. Sentar ali que o papo hoje vai ser... Vamos lá. Vai ser digno de realmente as pessoas repensarem a vida, né? Porque é difícil a gente viver num país como a gente está vivendo hoje, né, Edmar? Criar os filhos num país com a situação que a gente está vendo hoje é muito complicado. Eu queria, antes de começar a falar de político, de um modo geral, eu queria que as pessoas de casa entendessem o que é a ONG Transparência Capixaba. Eu queria que você falasse sobre a ONG. Então, a ONG é uma entidade que foi formada em 2001, então nós estamos aí com 16 anos, por pessoas que estavam indignadas com o momento, na época, o momento em que o Estado vivia, né? A gente está vendo hoje aí algumas... Foi naquela época do ex-governador que está preso, né? Foi preso agora há pouco tempo pela... Né? Então, assim, as principais lideranças políticas do Estado envoltas em casos de corrupção, né? Então, pessoas de diversas áreas, profissionais liberais, servidores públicos, se juntaram com o mesmo intento aí de tentar influir de uma maneira positiva na política e estão juntos até hoje, né? Você está desde o início? Eu tenho 9 anos de Transparência Capixaba. Já teve a primeira geração, nós estamos na segunda geração aí de pessoas engajadas. Algumas pessoas que fundaram a ONG ainda continuam à frente, né? E aí a gente está tentando formar a cada dia aí novas lideranças, novas pessoas imbuídas desse sentimento que é uma causa de combate à corrupção, de busca por transparência nos órgãos públicos, né? Tentar incentivar o cidadão a participar um pouco mais da política, né?
E hoje a gente vive, Tonho, na verdade, assim, o auge do movimento que fez ser criada a Transparência Capixaba. E por que eu te falo isso? Porque depois de tantos anos, pela primeira vez, as pesquisas, por exemplo, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, aponta que o combate à corrupção é a principal preocupação do brasileiro, né? Então, assim, pela primeira vez caiu a ficha de que eu não tenho segurança, saúde e educação. Por quê? Porque eu tenho desvio de dinheiro público. Então caiu a ficha para o As pessoas brasileiro. que tinham consciência já sabiam disso, né? Sim. Nós que sempre votamos de forma consciente, que nunca vendemos o nosso voto, a gente já sabia disso, que o grande problema do Brasil era por conta da corrupção, né? Do desvio de dinheiro que sempre existiu. Sim. Mas essas pessoas que vendiam o voto, que vendem o voto até hoje, que se vendem, né, trocado por um botijão de gás, um milheiro de telha ou qualquer outra coisa assim, essas pessoas não davam valor nenhum ao voto. Será que essas pessoas vão passar a dar valor a partir da próxima eleição agora? Pois é, Rossini. Ou já começaram na eleição do ano passado? O que as pesquisas estão mostrando é que a ficha caiu para o cidadão que está lá na periferia, que forma aí mais da metade do país, né? Então, o que esse cidadão vai fazer na próxima eleição? E aí o nosso caminho é desencantar totalmente com a política ou partir para fazer política, partir para atuar mais ativamente, né? A democracia ela não vive sem a participação do cidadão, né? Então, se a nossa política está com uma qualidade muito ruim de políticos, certamente é porque em algum momento o brasileiro deixou de participar da política, né? Então, assim, esse é o caminho que a gente acha que o país deveria seguir, de refletir. O momento é ruim, mas pior era antes, quando a gente sabia da corrupção e ela não era tratada, né? Eleições. Não tenha dúvida disso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai no bom humor com o Tonho dos Couros, e claro que a piada vai ter que ser sobre política, né, Tonho? Vamos lá dar uma risada com o Tonho. A Cunha, menino! E agora? Como é que os políticos vão fazer sem dinheiro para poder comprar voto? Porque as empresas não vão mais poder botar dinheiro, né, macho? O negócio tá difícil agora, que botou dinheiro vai preso na campanha eleitoral. E as pessoas ainda vendem os votos, cara. É um negócio muito doido, isso tem que acabar na eleição no Brasil. Porque eu me lembro, como hoje, quando eu era moleque lá em Picuí, na minha cidade, na Paraíba, seu Severino Gomes foi prefeito 4 vezes da minha cidade. Ó, rapaz, já na 4ª vez ninguém aguentava mais ele como prefeito, botaram um doutor para concorrer com ele, ó. Rapaz, a briga foi grande. Quando fizeram a pesquisa, faltava 2 dias para a eleição, saiu a pesquisa. Ele olhou a pesquisa, ele pediu por 900 votos. Ficou doidinho. Aí disse, rapaz, e agora com essa pesquisa eu vou perder a eleição? Aí a Nilson, o assessor dele, muito inteligente, olhou e disse, seu Severino, por que o senhor não promete as coisas e dá depois com o dinheiro da prefeitura ao povo, já que o senhor não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro da campanha? Concorrer com o doutor é difícil. Ele disse, homem, é mesmo, né? Então tá bom, chama o povo para cá que eu vou prometer aqui que eu não posso prometer no comício. Aí o povo chegava, seu Severino, eu estou precisando, seu Severino, de uns 3 sacos de cimento lá para casa que eu estou fazendo uma reformazinha. Se o senhor me der 5 votos lá de casa é do senhor. Anota aí, Anilson, 3 sacos de cimento pro rapaz. Aí Anilson anotava na cadernetinha. Ó, depois da eleição eu dou. Entrava o outro, seu Severino, eu estou precisando de 1 milheiro de telha porque eu quero cobrir um puxadinho que eu estou fazendo lá em casa. Mas vai cobrir para quê? Não tem água, não chove aqui em Picuí, para que tu quer cobrir? Mas mesmo assim, quantos votos tem lá? Lá em casa eu tenho 6 votos. Então anota aí 1 milheiro de telha pro rapaz. Anotava. Seu Severino, eu queria, seu Severino, um pneu de bicicleta, que a minha bicicleta está meio ruim. Isso é um pneu de bicicleta, quantos votos tem lá? Tem 2. 2, então é só a cama de ar. Bota aí a cama de ar pro menino, anota aí, viu? Se eu ganhar, eu dou o pneu também. Tá bom, anotou. Aí chegou outro rapaz e disse, seu Severino, rapaz, eu tô muito triste, seu Severino. O que foi, meu filho? É porque eu tô querendo me casar, e assim, casamento sem aliança, o senhor sabe que não existe, né? E eu queria um par de aliança para poder casar com minha noiva Rosinha. Ele disse, é mesmo, rapaz. Quantos votos tem na sua casa? Seu Severino, lá em casa mesmo tem 12. Com mais 8 da casa de Rosinha, da família dela, dá 20 votos. 20 votos, um par de aliança. Anota aí, meu filho, um par de aliança. Depois da eleição, se eu ganhar, eu vou lhe dar o par de aliança. Está bom, seu Severino. Ele foi-se embora. Eu sei que no dia da eleição, quando fizeram a apuração depois da eleição, o seu Severino ganhou com 125 votos. Rapaz, a festa foi grande, seu Severino comemorando em cima do caminhão, e o povo, é isso aí, é Severino, e ele, é isso aí, meu povo, é isso aí, o povo tudo cobrando as coisas, seu Severino, pneu de bicicleta, seu Severino, eu quero o meu saco de cimento, o meu milheiro de telha, eu vou dar tudo que eu prometi a vocês, não se preocupe não. Quando ele olhou no meio do povo, estava o cabo do par de aliança. Seu Severino, ei, seu Severino, ei, seu Severino. Aí ele olhou e disse, eita rapaz, agora o negócio pegou, viu?
Acaba para ganhar a eleição, faz de tudo. É, Nilson, olha aí daquela cadernetinha que você estava anotando as coisas. Se eu prometi o fiofó a alguém, tem um rapaz ali, rapaz, tá fazendo desse jeito para mim, isso eu não me lembro de ter prometido, não. É bem assim mesmo, né? Pá de aliança aí. Prometeu, né? Prometeu, esqueceu de quê? Até o que prometeu, né? Agora você viu um café cafuso aqui para Edmar. Sou fã de café, hein? Você é policial rodoviário federal, né? Sou. Essa é a minha profissão. É a sua profissão. E na polícia rodoviária, eu imagino que vocês tomam café o dia inteiro lá, né? Ficar acordado. Então, eu tomando o nosso café cafuso aqui com o Edmar Camata, que é o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba. Você vai tomando o seu cafuso aí. Se está difícil, põe cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo aqui, interessantíssimo, sobre corrupção no Brasil. E não sai daí não, que é muito rápido. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata. Edmar, a gente falou muito, né, desse momento que a gente está vivendo com a Lava Jato, desvendando tudo no país. A gente já viveu isso quando começou a ONG Transparência Capixaba, você falou no início do ano 2000, né, que tinha políticos que agora foram pegos na Lava Jato, né, por conta de lavagem de dinheiro, aquela história toda, que é o Zé Carlos Grátis, o ex-governador Zé Inácio e muitos outros aí. Isso é uma coisa que sempre aconteceu no país. A gente, como você falou também, era uma coisa que não estava explícito, mas todos nós sabíamos que existia e a gente não sabia porque a justiça não fazia justiça de verdade, né? E agora a gente está vendo isso. Mas as coisas, a honestidade tem que partir do cidadão, né? E teve um exemplo, um jogo de futebol, que é uma coisa que a maioria dos brasileiros gostam, né? A maioria é esmagadora, eu acho que 99% do brasileiro, principalmente quando tem uma Copa do Mundo, está lá torcendo pelo Brasil, né? A gente viu um exemplo do Rodrigo Caio, que eu gostaria que passasse aí para a gente dar uma olhada. Esse exemplo, né, rodou o mundo, porque é um exemplo que a gente não vê no futebol. Não é uma coisa, é uma coisa muito rara de se ver no futebol, porque no futebol todo mundo quer enganar o outro, né? Tem essa cultura, né? Aquela cultura de enganar o outro e tal. E o cara tomou uma atitude que prejudicou até o time dele, porque no jogo seguinte, o Jô fez o gol que eliminou o time dele. E o Jô que ele livrou do cartão amarelo, tirou ele, né? Tirou o Jô do cartão amarelo e o Jô que ficaria fora do próximo jogo, não ficou e fez o gol da vitória do Corinthians. Quer dizer, essa atitude mostra para nós brasileiros que nós temos que mudar a forma de agir no dia a dia, né? Infelizmente, o mau exemplo é que chama a nossa atenção, né? Quando a gente vê a Lava Jato, por exemplo, que é um bom exemplo, é um exemplo de onde a gente não imaginava, às vezes o brasileiro não usa aquilo ali para melhorar a autoestima e participar mais da política, né? Mas é muito interessante quando o exemplo vem do esporte, porque o esporte é algo que está perto do brasileiro, exato, como você falou, né? E quando você vê o exemplo vindo de um lugar onde normalmente a cultura é de tirar vantagem, isso é próprio do futebol, né? Existe a moral dos costumes, existe a moral em cada área, né? A moral do esporte, principalmente o futebol, tem muito isso, né? É a vantagem, é a falta sem o juiz ver, é o cuspe na cara que às vezes tem, né? É a xingadinha no ouvido, né? Acontece muito isso. Mas aí quando o exemplo vem do esporte é muito bom, porque aí o povo passa a discutir, né? Você vê que foi muito discutido, isso viralizou, né, o vídeo. Talvez ele tenha ficado queimado ali naquele momento com os colegas do jogo, do time. Né? O próprio treinador, o Rogério Ceni, que sempre foi um cara muito correto e tal, mas naquela hora ele deve ter ficado chateado, né? Mas olha que discussão boa, que exemplo maravilhoso, né? Então, assim, são valores, né? Eu lembro que o Cortella, né, que é uma pessoa maravilhosa, um pesquisador, um filósofo, né? O Cortella falava uma vez em uma entrevista de rádio, né? E aí o radialista perguntou para ele: ô Cortella, a gente tem um problema muito sério aqui, porque a notícia, às vezes a gente não quer dar uma notícia, porque não é o nosso padrão de notícia, a gente tem um código de ética que é cumprir, mas o concorrente vai dar a notícia, você já deve ter visto esse vídeo. E aí, como que a gente faz, né? O concorrente vai dar a notícia e a gente perde para ele a notícia, né? Mas
Aí o Cortella parou na hora que ele estava falando e falou o seguinte, né, a ética ou você tem ou você não tem. Se você tem ética, não dê a notícia. Ou você vai junto com o seu concorrente, você não a tem, né? E é mais ou menos isso que o jogador fez. E o que a gente conseguiria citar hoje, que alguns políticos fazem. A gente olha sempre o mau exemplo, né? Mas existem bons exemplos e eles têm que ser lembrados, né? E uma coisa muito louca é que a gente vê todo dia, por exemplo, eu vejo, por força, eu não gosto de ver não, mas por força do meu trabalho, eu preciso ver programas de notícias ruins, né? E a gente vê programas de notícias ruins, a população reclamando que o valão está entupido, aí a prefeitura vai lá, desentope aquele valão, mas 15 dias depois o valão está entupido de novo. A própria população que entope o valão, cara. Quer dizer, está errado, né? A população está errado. E o político, ele gosta que isso aconteça, né? A população pode até achar que está metendo o pau no político, no prefeito, porque está fazendo aquilo, mas o prefeito gosta. Esse exemplo acontece hoje no nosso município, acontece na Grande Vitória, acontece em Vila Velha, onde eu moro, né? A gente reclama muito dos valões que jogam esgoto no mar, mas aquilo nada mais é do que algumas casas que não se interligaram à rede de esgoto. Exatamente. Né? E aí hoje, por exemplo, se fizesse um trabalho preventivo com quem não fez a interligação, a gente não teria um valão, teria um rio dentro da cidade, né? E isso não acontece. É uma coisa muito louca, cara. Na campanha para prefeito, em 2016, eu tive a oportunidade de entrevistar vários candidatos a prefeito da Grande Vitória, e numa dessas entrevistas eu entrevistei o meu colega de TV, Amaro Neto, que foi candidato a prefeito de Vitória, e eu fiz uma pergunta para ele que está ligada à transparência. Por isso que eu queria que você, não sei se você chegou a ouvir essa entrevista, mas no meio da entrevista, eu recebi, uma hora antes da entrevista, eu recebi uma denúncia que ele tinha assinado uma PEC que mudava o sistema de transparência das empresas que têm isenção fiscal. Incentivos fiscais. Aí, ele mais 8 deputados assinaram. Ele, como deputado estadual que ele assinou essa... E eu joguei isso na entrevista. Eu disse, deputado, como é que o senhor, como prefeito, se o senhor se eleger prefeito de Vitória, o senhor vai assinar um documento assim? Que o senhor, como deputado, assinou um documento. Ele, rapaz, é porque eu assino tanto documento que às vezes eu não prestei atenção. E, cara, se o cara, como deputado estadual eleito pelo povo, não prestou atenção num documento tão importante como esse, que no momento que a gente está precisando de transparência no país, o governo esconde da população o quanto ela dá de isenção para aquelas empresas, é uma coisa meio... Esse caso específico, Rossini, foi um caso em que a transparência se debruçou para analisar. A transparência fez um manifesto porque o governo do Estado, com a sua base legislativa, na Assembleia Legislativa, extirpou um artigo da Constituição Estadual, sumiu com ele da noite para o dia, que exigia transparência dos incentivos fiscais. E se você olhar e analisar o que é um incentivo fiscal, não precisa... basta no estado vizinho aqui no Rio de Janeiro... Que aí a gente vê você vai ver o que foi o incentivo fiscal. O que é que eles fizeram com o Estado, né? Pode ser ótimo o incentivo fiscal, pode. Você pode atrair empresas e tudo mais. Mas tem que se chegar a um mínimo de transparência para que aquilo não se transforme numa ação entre amigos. Isso aí. Agora a gente vai falar de carro. E quando a gente fala de carro, a gente fala da Vitória Wagner. Esse é para você que não desliga, para você que está com o dia cheio, para você que mesmo com o dia cheio, você tem que curtir a noite com os amigos. Então fique ligado porque o novo app 2016 chegou com tudo, muito mais moderno e com tecnologias que vão facilitar a sua vida. Você conecta o seu smartphone, pode escutar músicas, realizar chamadas, acessar mapas e muito mais. Ele conta também com sensores de chuva e luminosidade e muita praticidade e tecnologia para você dirigir tranquilo. O Edmar fez o teste do novo app, gostou? Eu gosto. Eu pilotei a máquina. E aí é pilotado por um policial rodoviário, meu amigo. Tem que ter muita responsabilidade, hein? Então, o novo app 2018, você já sabe que com o melhor negócio, você encontra na Vitória Wagner. Uma concessionária do Grupo Líder, você pode confiar. Passe na Vitória Wagner mais próximo e saia com seu carro zero. Vitória Wagner, em Vitória, Serra e Guarapari. Vamos agora dar uma risada com o Antônio dos Couros no Papo de Rua. Papo de Rua! Cunha, menino, porque a partir de hoje no Papo de Rua nós vamos começar a campanha do Fico. É isso mesmo. Nós vamos querer saber se as pessoas realmente têm um grande amigo ou uma grande amiga. Assim como eu sou amigo do meu compadre Rossini. Por exemplo, se o meu compadre Rossini ficar triste, eu fico. Se o meu compadre Rossini ficar feliz, eu fico. Vamos saber se as pessoas ficam também com os amigos deles. Vamos lá, bora. Como é o seu nome? Felipe. Felipe, você tem alguma pessoa que é muito seu amigo ou amiga, que você confia muito? Sim. Quem é? A Mira, tá aqui do meu lado. A Mira.
Mira. A Mira, vem aqui, Mira, por favor, vem aqui. Não, pode vir comendo mesmo, vem cá. Miroca. Miroca é sua amiga mesmo, de Amiga. fé, irmã camarada. Sim. É? Vocês são amigas há quanto tempo? Nossa, mais de 10 anos. É? Mais de 10? Sim. Mais de 10 anos. Então, beleza, vamos fazer uma pergunta pra você. Você tá na frente da Mira, vamos ver se vai funcionar. É a campanha do Fico. Você tem que ficar igual a sua amiga em tudo, tá certo? Por exemplo, se sua amiga ficar alegre, você... Eu fico. Certo. Se sua amiga Mira ficar triste, você... Eu fico triste, ué. É isso aí. Se sua amiga Mira ficar doente, você... Aí fiquei um pouquinho, aí eu fico também, né? Fica. Exato, porque é amiga é amiga. Amizade. Agora, se sua amiga Mira tiver com o nome na Lava Jato, você... Aí é complicado, né? Aí você corre da sua amiga. Aí fica balanceado já. Desatratuliza a amizade. Gilberto Ferreira da Gilberto, você tem uma pessoa que é muito seu amigo ou amiga, assim, uma pessoa que você confia muito? Sim, meu irmão. Seu irmão. Como é o nome dele? Gilmar. Olha ali na câmera e responda tudo que eu vou perguntar a você sobre o Gilmar. Se o Gilmar ficar triste, você... Eu ajudo ele a ficar alegre. Não, aí eu fico. É a campanha do Fico, tá certo? Se o Gilmar ficar triste, você... Fica. Se o Gilmar ficar alegre, você... Fica. Se o Gilmar ganhar muito dinheiro e aí ele repartir com você, você fica... Rico. É isso aí. Agora, se o Gilmar tiver com o nome na Lava Jato, você... Tô fora. Ei, gente, eu queria fazer um concurso agora. Quem é mais bonito aqui? Eu ou meu compadre Rossini? Vote aí. Tu perdeu, cara. É claro que sou eu. Eu devia ser o garoto propaganda da casa. Olha, gente, mudando de assunto rapidinho. Tá complicado pra pagar as contas, né? Eu sei. São muitos boletos que chegam, despesa que não acabam mais. Mas calma aí, porque tem um jeito. A da Casa Financeira vai resolver. É isso mesmo. Dê uma passadinha agora mesmo na da Casa Financeira de Itacibá e converse com o gerente Jobel. Faça o seu empréstimo pessoal da casa. Você ainda pode aproveitar para pagar suas contas de um jeito muito fácil, com muito mais segurança e com muito mais conforto também. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo na da Casa Financeira de Itacibá, porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo é de Macamata, secretário-geral da ONG Transparência Capixaba. E agora, Edmar, a gente vai falar de uma coisa, a gente falou também do Brasil, mas a gente vai falar agora do que está acontecendo no Congresso Nacional hoje, né? Um momento complicado, porque eles estão mudando, fazendo reforma de trabalho, reforma de previdência e reforma política. Reforma de trabalho até passou alguma coisa aí que eles aprovaram, já está, né? E reforma de previdência estão querendo aumentar o tempo de trabalho, né? Para se aposentar, essa coisa toda. E a reforma política eles estão deixando por último, né? Ponto morto, né? Que é o principal, que é o que pode realmente alavancar o país, que pode fazer com que o país seja diferente, mais confiável, né? Para o mercado externo. E a gente não vê eles falando da reforma política tanto quanto a gente vê falando da reforma do trabalho e da reforma da Previdência. O equilíbrio fiscal é importantíssimo, né? Ter as contas públicas em dia para poder pagar a aposentadoria do futuro é importantíssimo, né? Mas como que uma classe política denunciada, delatada, investigada e alguns já condenados... Tem o direito de fazer isso, né? Vai decidir, né, a nossa previdência, né, as relações de trabalho. É muito complicado isso, são interesses privados que estão em jogo ali. Né, eles estão decidindo de forma privada, o interesse da coletividade. Né? Então, vem mais uma vez aquele problema da crise política. E o incrível é o seguinte, reforma política não tem custo nenhum. Né? Então, a gente está falando que o governo tem que economizar. Tal. A reforma política é algo que se faz sem gasto. Eles não querem fazer, ou querem fazer do jeito deles. Né? Eles querem fazer outras reformas e não se detém a que mais geraria resultado para a população hoje, que é mudar a forma como a política é feita, mudar eleições. Né? Hoje, um número que assusta. Dos 513 deputados federais, Rossini, só 36 tiveram votos para entrar. Caramba, eu não sabia desse dado, não. É verdade isso? Todo o resto da Câmara Federal são votos de legenda. São votos que eles foram carregados porque outros tiveram muito votos. O caso do Tiririca, Exatamente. do Russomano, lá de São Paulo, né, que tiveram mais de 1 milhão de votos.
E aí levaram, o Tiririca deve ter levado uns 3, ou somando uns 4. Levou um O cara monte com de 2 gente mil junto. votos se elegeu. E qual é a consequência disso? Mais da metade da população hoje não elegeu ninguém. Então você vê que a Previdência, a reforma trabalhista, o destino do cidadão, num sistema proporcional como o nosso, está sendo decidido o futuro de todo mundo por boa parte do Congresso que ninguém elegeu. Então isso é muito ruim. Esse sistema proporcional de eleição que a gente tem está viciado, está errado. Hoje a gente tem senadores que indicam para ser suplentes quem eles querem. Né? E eles estão adiando justamente para que a próxima eleição seja da mesma forma que está hoje, né? Ou então com lista fechada, que é o que eles estão propondo, né? Fazer uma eleição com lista fechada, e que o partido é quem decide quem vai se eleger. Existe uma frase muito interessante que é o seguinte: o sistema tem que mudar alguma coisa para não mudar nada. E é isso, que a política se retroalimenta de mudanças. Eles fazem mudança para que eles consigam chegar no mesmo lugar. É o sistema que elegeu os políticos que estão lá hoje. Então é nesse ponto que, se a gente precisar de um fechamento, é esse o fechamento, e a mensagem que a gente precisa dar é que o afastamento do cidadão da política é exatamente o que o político quer. O que o político tradicional hoje ele precisa é que o cidadão esteja desanimado, distante da política, desesperançoso, né? E que ele entenda que todo mundo é corrupto. E porque todo mundo é corrupto, o político é só mais um corrupto. Quando, na verdade, é diferente. O político é alguém que bateu no peito e falou assim: eu quero representar o meu povo. E para representar o meu povo, ele tem que ter um papel distanciado. Né? Não adianta ele falar assim: mas todo mundo declara o imposto de renda de uma maneira errada. Esse todo mundo, na verdade, é uma tentativa de falar que todo mundo é corrupto e se manter como um igual. Né? A sociedade, por muitas vezes, entende que o político nada mais é que alguém que saiu do povo, e se o povo é corrupto, ele também é. Esse é um pensamento que mantém a política do jeito que ela está. A gente tem que pensar diferente. Político é alguém que falou: eu quero ser representante do meu povo. E esse povo, pela Constituição, tem valores republicanos, democráticos, de justiça, ética e moral. Esse tem que ser o político. Ele tem que ser cobrado de uma maneira muito diferenciada. Bacana, bacana mesmo, cara. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. E eu queria finalizar, a gente sempre finaliza aqui com um bom desafio, passar num trote para alguém e tal, essa coisa toda. Mas como é um assunto que para mim e para você é um assunto muito sério, né? Porque a gente está vendo a situação do Brasil hoje. Tudo culpa do que a gente viveu esse tempo todo, né? Eu estou com 51 anos de vida, você é mais jovem, você está com quantos anos? Eu estou com 35. Com 35 você viveu menos do que eu. Já vivi outras crises que você Sim. não viveu, né? Mas essa é a maior que eu já vi na minha vida, cara. Eu nunca vi um negócio desse. É grande demais. A situação do Brasil está cada dia piorando porque os caras não tomam atitude para tirar eles do poder. Eles querem se manter no poder mesmo com toda a corrupção que a gente está vendo nesse país. Então eu queria finalizar pedindo para que você fizesse um apelo para as pessoas que estão nos assistindo e que nunca se deram conta que elas podem participar da política. Diretamente, não só indiretamente, só votando, mas diretamente, se candidatando, botando o nome delas para o pleito político que a gente tem o ano que vem, para que tenha concorrência realmente leal, né, de pessoas honestas, para que mude esse país. Porque se as pessoas honestas não entrarem, os desonestos vão continuar, que é tudo que eles querem, que é o que você acabou de falar. Então, por favor, use aí a sua... Tonho, a gente fez um quadro para um jornal que era o seguinte: pegando aquela brincadeira que viralizou nas redes sociais de 9 verdades e uma mentira, e uma das verdades que ficou revelada agora com a Lava Jato é a seguinte: quem vai tirar os políticos da política antes da justiça, porque a justiça vai levar um tempo para julgar isso tudo, é o próprio eleitor em 2018. Então, assim, teremos muita esperança que a justiça tire esses políticos que estão envolvidos em corrupção. Mas é o eleitor que vai ter a oportunidade de fazer isso antes. Então, se em 2018, 2019 a gente tiver os mesmos políticos corruptos, é porque o eleitor foi lá e chancelou, falou assim: eu quero o corrupto para mim. Né? Então, assim, o desafio é esse, é não chancelar, não renovar o mandato de um político corrupto, delatado, culpado, que está hoje aí nas capas do jornal. O desafio é esse. Obviamente, não simplesmente trocando 6 por meia dúzia. O eleitor tem um desafio, que é o desafio de analisar perfil. Né? Não adianta uma carinha nova na política se não representa uma nova política, né? Uma nova forma de fazer política. Isso aí. Obrigado, Edmar. Aquele abraço. Um abraço grande. Você de casa fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Valeu, gente. Obrigado.
terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um cine bem legal. É bom de papo, bom de papo.